E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o banco de dados. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada sobre o que é a modelagem básica, o que são atributos, né? O que é uma tabela, né? A nossa entidade e coisas relacionadas. A gente vai ver também os tipos básicos que a gente tem no MySQL, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiramente, opa, aqui não, desculpa. Nós vamos vir aqui, ó, modelos. Podemos criar aqui um novo modelo. Adicionar diagrama. Beleza. Então aqui está o nosso diagrama, né? O que seria aqui o diagrama? É uma forma visual da gente organizar as nossas tabelas, certo? A gente não vai estar utilizando muito essa forma visual, só vou estar utilizando mais nessa aula para poder mostrar para vocês, né, sobre a modelagem básica e sobre os tipos de dados que a gente tem, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos criar aqui então uma tabelinha, ok? Vou falar um pouco aqui primeiro sobre, deixa eu aumentar aqui, um pouco sobre essa paleta de ferramentas, ok? Essa aqui é a paleta de seleção, certo? A gente pode selecionar, como também a gente pode arrastar alguns itens, ok? Essa daqui é para a gente mover, né, o nosso modelo, né, o nosso ambiente aqui, onde a gente vai fazer a modelagem dos dados, né, digamos assim. Então aqui a gente pode percorrer, né, esse quadrado aqui. Aqui na imagem esquerda a gente consegue ver, né, qual é o que a gente está visualizando, né, na nossa tela. Aqui a gente consegue ver ali se mexendo, então a gente consegue visualizar, ok? Então, aqui é para a gente poder apagar alguma coisa, certo? Não vou apagar aqui. E isso aqui são outras ferramentas, né? Ferramenta aqui para poder selecionar, para poder criar aqui uma anotação, coisas assim, certo? Mas o que a gente mais vai estar utilizando mesmo aqui neste momento vai ser só as tabelinhas, certo? Depois eu vou ensinar um pouco para vocês também sobre o relacionamento entre as tabelas. Aí a gente vai estar dando uma olhadinha de novo aqui, só para vocês terem uma noção, certo? Então vamos lá. Aqui então a gente tem a nossa tabela, ok? Vou clicar duas vezes nela aqui, vai abrir isso daqui para a gente poder olhar. Então eu venho aqui, mudo, né, o nome da minha tabela. Eu vou botar o nome da minha tabela de pessoas, só para vocês terem uma noção, né? Então aqui eu tenho a minha tabela pessoas, ok? Aqui então primeiramente a gente vai ter o ID pessoas. Mais para frente eu vou ensinar para vocês o que é o ID, ok? Que é o nosso índice, beleza? Depois aqui a gente pode colocar, né, o nome. Aqui a gente pode colocar telefone. A gente pode colocar e-mail, só para dar uma variadinha assim, para mim poder usar alguns dados. Pode ser peso, e idade. Só bem básico. Depois a gente vai ver que idade é uma informação que a gente não usa, né? Para armazenar no banco de dados. Iria ser necessário ficar atualizando. Então fica mais fácil a gente botar uma informação mais persistente dentro do banco de dados, né? Que no caso seria apenas a data de nascimento. E a gente pega a data de nascimento ali, né, e faz o cálculo para ver a idade. Isso é o mais viável dentro do banco de dados, ok? Então aqui, ó, primeiramente, né, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, certo? Que são os tipos de dados, beleza? Aqui, ó, eu deixei para vocês, né, vou deixar para vocês esse arquivo lá, e dentro dele vai ter alguns tipos, certo? Esses tipos, né, eles servem para a gente poder definir, né, qual que vai ser o tipo daquela informação que a gente está armazenando, certo? Por exemplo, ó, eu tenho nome,
ok? E nome aqui ele está com o tipo de varchar, certo? Varchar serve para quê? Ó, uma string de comprimento variável, ou seja, serve para a gente poder armazenar palavras, certo? De tamanho variável, ok? Então eu vou botar ali por um exemplo. Aqui, ó, 45. O que que significa 45? Quer dizer que ele vai suportar 45 caracteres, né? Dentro desse meu campo aqui, ok? Dentro da minha coluna nome, beleza? Na coluna nome, então, a gente vai suportar um varchar de até 45 caracteres. A gente pode aumentar ou diminuir essa quantidade de caracteres livremente, ok? Então, vamos dar mais uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma expandida aqui para vocês verem visualmente como que está ficando a tabela. Ó. Ok? Então aqui, dando mais uma olhadinha. Então, tipos strings, quando a gente fala em tipo string, então, vocês têm que ter em mente que a gente está falando de palavras, ok? Ou letras, né? Ou porque uma string, né? Ela pode ser uma letra só, como ela pode ser um número, muitas vezes, não é recomendado, né? Se for falar de apenas números, a gente tem aqui os numéricos, ok? E quando a gente está falando de uma palavra, uma letra, a gente usa então o tipo string, né? Que é quando a gente quer armazenar então alguma palavra, um nome, alguma coisa relacionado, né? Com letras, então a gente vai usar o tipo string, ok? Quando a gente quer armazenar alguma coisa que seja relacionado a números, aí sim a gente vai estar utilizando os tipos numéricos, ok? Então aqui a gente tem os números inteiros, né? 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui ele vai usar todos os números inteiros, certo? Não importa se ele é positivo ou negativo. Beleza? A gente também vai estar utilizando os números, né, decimais, né? O que que é um número decimal? É os números quebrados. Então aqui a gente vai ter, né, o tipo float. Beleza? A gente também tem o tipo double que tem a mesma função do tipo float, que é armazenar, né, números decimais. Beleza? Só que ele tem aqui, ó, uma precisão um pouco maior na hora de armazenar esses números, né? Caso o número seja muito quebrado, né? E quando a gente tem uma precisão mais fixa, então a gente usa o decimal, ok? Então, quando a gente quer armazenar alguma informação que ela pode vir quebrada muitas vezes, então a gente usa aqui um double, né? Eu recomendo vocês usar mais o double, mas quando a gente tem, né, informações mais fixas, então a gente usa o decimal, ok? E também a gente pode estar usando o float. Sem problema nenhum, a gente pode estar usando o float também, ok? E também quando a gente quiser armazenar data, aí a gente vai estar utilizando aqui o tipo date. Inclusive, a gente já vai mudar então aquilo que a gente colocou aqui, ó. Certo? Como idade, eu vou mudar então. Idade eu vou mudar. Em vez de a gente botar idade, vamos botar nascimento. Ok, o nascimento vai ser do tipo date. Beleza? Então aqui a gente já tem nascimento do tipo date. Eu vou colocar telefone, vai ser do tipo int, que vai ser só de números inteiros, certo? Claro que telefone a gente pode formatar ele da forma que a gente quiser. A gente poderia botar varchar também, porque às vezes tem ali, né, um traço, alguma coisa desse tipo. Se for número internacional, aí tem símbolos, né? Então, ah, às vezes é mais viável o telefone a gente armazenar como se ele fosse um varchar mesmo. Mas, neste caso aqui, eu vou estar apresentando para vocês ele como inteiro, certo? Aqui, ó, a coluna ID pessoas é uma coluna que ela é chave primária, ela é o meu índice. Mais para frente, nas próximas aulas, eu já vou estar explicando para vocês o que que é uma chave primária, o que que é um índice, certo? O índice ele seria mais ou menos o nosso CPF, né, pro banco de dados.
ok? O banco de dados ele não usa nenhuma outra forma para descrever, para deixar cada informação como única que não seja o ID, né? Ele não usa outras formas, ok? Então o ID ele é a chave para identificar aquela informação que foi adicionada, certo? Como única, né? Para não ter uma duplicidade ali dentro, ok? Dois Lucas, às vezes, por exemplo, a pessoa vai querer armazenar a minha pessoa aqui, né? Ele vai lá, bota lá Lucas, tal. Aí quando vê outra pessoa, não me conhece, vai lá e cadastra eu de novo, né? Aí quando vê tem dois cadastros meu ali repetido, em vez de ter apenas um. E se a pessoa for adicionar de novo ali, a gente pode botar alguma condição que não permite, né? Adicionar de novo por alguma característica que aquela pessoa tem, né? Além do ID, certo? Mas sem o ID, então a gente não tem essa relação de ser algo único, né? Uma informação única. Então vamos lá. Então, claro, quando a gente está falando de pessoas, a gente tem o CPF aqui no Brasil, né, que é o nosso registro de pessoa física que é único, né? Mas aqui a gente está falando de uma forma mais universal, certo? Quando a gente está falando de dados, banco de dados, ok? Então aqui, ó, agora que eu vi que eu escrevi telefone errado, não tem problema nenhum. Ok. Então aqui, ó, nome, telefone do tipo int, e-mail, varchar, o peso. O peso é um número quebrado, né? Geralmente a pessoa tem 76 quilos e 500 gramas, certo? Então, peso a gente pode estar utilizando o nosso amiguinho double, certo? Porque o double, então, ele é responsável por armazenar números quebrados, ok? E nascimento aqui do tipo date. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a estrutura de uma tabela, ok? Isso daqui a gente chama então de entidade, e isso daqui são os atributos dessa entidade, certo? No caso, ó, eu estou armazenando informações sobre pessoas, então pessoas é a minha entidade, certo? É a minha tabela. Então, de pessoas, para armazenar informações de pessoas, eu tenho o ID, que é para poder identificar cada uma dessas pessoas como um único, certo? Assim como poderia ser peças, assim como poderia ser outras coisas também, ok? E aqui a gente tem as características, então, né, dessa entidade. Que características que são essas? O nome, o telefone, o e-mail, o peso e a data de nascimento, ok? Então, essa foi a aula sobre modelagem básica. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Muito obrigado por assistir e até mais.